Hoje nós vamos falar da ilusão do final de semana, né? A felicidade temporária que creio eu que todos os seres humanos que eu tenho contato próximo e até os que eu não tenho, eu consigo avaliar e analisar essa questão do final de semana, que é uma felicidade temporária, cara, uma felicidade cronometrada e chego à conclusão que é uma ilusão, né? Na vida de qualquer brasileiro aí, CLT, mediano. E todas as pessoas que eu conheço de perto, tanto os meus avós que já se foram, quanto todas as pessoas que eu vejo nas ruas e que eu não conheço, de trocar ideia e nem ter contato, cara, todo mundo vive em prol da sexta-feira e do final de semana. Cara, é, todo mundo ali trampando, vamos pegar um contexto de um CLT normal que trabalha de segunda a sexta, o cara tá trampando, dando sangue ali desde segunda, terça, quarta, quinta, sexta e fica rezando com todas as forças para chegar sexta-feira. Chega sexta-feira, talvez ele bebe, ele fica afim de tomar uma, talvez para esquecer os problemas, todas as dívidas, os perrengues que ele tá passando, enfim. Talvez se o cara mora sozinho, cara, no começo ali, né, quando você vai morar sozinho, é muito difícil, porque pode parecer uma coisa bem estranha, mas aconteceu comigo também. Se aconteceu com você, deixa no comentário. Quando eu comecei a morar sozinho, que eu separei da donzela, da deusa, eu rezava para não chegar ao final de semana, cara. Porque para mim, aquela sexta-feira até o domingo eram dias, desculpa, eram dias intermináveis. Eram 3 dias, mas parecia que era um mês. Por quê? Não tinha nada de entretenimento dentro de casa, ficava apenas olhando pro teto, enfim, esperando o sábado tão longo passar, o domingo tão longo passar. Aí ainda tinha a noite do sábado, tinha a noite do domingo, tinha a noite da sexta-feira, que eu ia ficar sozinho em casa, comigo mesmo e com Deus, trabalhando meus pensamentos, minha mentalidade, só eu e Deus. E eu ficava pensando, cara, eu vou chegar em casa normalmente às 7h30, que eu saía do trampo. Eu vou ficar fazendo o quê de 7h30 até o outro dia, 6 horas? Pra mim eram dias intermináveis, cara. E eu creio eu que todo mundo que vai morar sozinho passa por essa fase de adaptação e lidar bem com a sua própria solitude. Aí depois que passa essa fase, depois que você passa o deserto, chega a parte boa, né? Que você já começa a gostar de ficar sozinho, adorar o seu espaço, não quer dor de cabeça, não quer ficar saindo mais pra noite, virar a noite de sono e gandaia, nada disso. Você quer ficar na sua casa. Beleza. Só que aí, cara, você faz as coisas que você tem que fazer, chega no domingo, você já começa a ficar triste. Já reparou que todo o ser humano brasileiro que você conhece de perto aí, vai chegando no domingo ali e começa a ficar triste? Por quê? Ele já fica pensando na segunda-feira, né? Porra, ir trampar e, cara, enfim, tudo que eu fiz de legal, que eu poderia ter feito um pouco mais, e eu não vou poder fazer isso mais. Aí vamos estender um pouco, talvez para um cara namorando, um cara casado, cara. Por mais às vezes que o cara é casado, ele odeia ir na casa daquela sogra, ele odeia sair de casa, ele não gosta daqueles familiares daquela donzela dele, mas que ele não, no fundo ele até gosta. Sabe por quê? Ele ralou a semana toda pesado, é um tempo que ele tem tranquilo com ele, é um tempo que ele tem tranquilo para ficar com a família dele, com os filhos dele. Os caras namorando também, fica com a mina ali, talvez viaja, vai para um sítio e tal. Por mais que tenha aqueles perrenguezinhos de família chata, de sogra e tudo mais, talvez até a esposa enchendo o seu saco. No fundo, o cara gosta, cara, porque é um tempo de lazer. Ele passando raiva ou não, é um tempo de lazer que ele desliga do trabalho, ele desliga dos problemas, entendeu? E aí, chegamos novamente no domingo à noite, que pra mim é um dos piores dias. Pro cara solteiro morando sozinho, que bate uma deprê danada. Porra, tô sozinho, vou ligar pra minha ex, eu vou pedir pra voltar e tal. Não, e fica na neura, né, cara? Porra, o que que eu vou arrumar semana que amanhã eu vou ter que trampar cedo. O cara casado também. Talvez o cara tenha família, o cara curtiu pra caralho o final de semana, tanto casado agora quanto o solteiro morando sozinho. Foi maravilhoso, só que segunda-feira ele vai ter que levantar pra ir trampar, cara. Eu não tô falando que o seu trabalho ocorre casos de ter sim. Que você tem aquele chefe chato, você não gosta daquela empresa, você não gosta do que você faz. Enfim, mas de toda forma nós temos que ser gratos por termos de onde tirar o pão de cada dia, independente se você gostar do seu trabalho, da sua atividade ou não.
Mas não é a questão específica da empresa, é a questão de que eu sinto que as pessoas ficam tristes porque eles não podem mais continuar a fazer aquela coisa sadia, aquela coisa prazerosa que elas estavam fazendo, de estar com a sua família, de estar ali talvez viajar ou para uma cachoeira ou estar num sítio, não ter aquela obrigação de voltar no domingo à noite, entendeu? Ou domingo de madrugada, não ter aquela obrigação de estar fazendo isso, mas de qualquer jeito ele tem que vir para a sua cidade, para o seu onde que ele mora, por quê? Trampar suas atividades da CLT, enfim. Então as pessoas ficam tristes por isso, cara. Eu também fico muito triste por isso. No final de semana passada eu peguei minha filha, ela ficou aqui em casa de sexta até domingo. Cara, quando ela vai embora à noite eu fico triste, cara. Eu fico triste. Nós estávamos almoçando no domingo, a gente conversa muito. Ela tem 6 anos, vai fazer 7. E ela disse que numa parte da conversa lá, ela falou que queria muito que morar comigo e tal, mas ela me perguntou se tinha problema trazer mais pessoas. Eu perguntei que pessoas você tem vontade de trazer, Alice? Ela falou, não, trazer a mamãe e trazer os meus irmãos, porque aí nós não vamos ter mais que ficar separados. Cara, meu coração cortou. Porque depois disso ela foi embora, a mãe dela buscou ela. Só que é claro que eu não entrei nesse mérito de que eu e a mãe dela não temos mais nada como marido e mulher, marido e esposa, mas eu não entrei nesse mérito. Eu falei que no futuro, quando ela crescer um pouco mais, eu explico ela essa situação, mas eu não entrei nisso. Mas eu fiquei refletindo muito como uma criança de 6 para 7 anos tem esse entendimento do que é ficar separado e do que como é ruim ficar separado das pessoas que nós gostamos. Ela, no caso, gosta da mãe dela e dos irmãos dela, ela exige de mim, eu gosto dela, adoro ficar com ela, enfim. E é muito ruim mesmo, cara, ficar separado. E o ponto G desse conteúdo, não poder estender sem preocupações com segunda-feira um momento bom que você está vivendo, talvez num sítio, talvez com sua família, talvez com seu pai ou com sua mãe, eles moram no interior, talvez, ou até na mesma cidade que você mora, só que você vai sempre corrido ali, final de semana, domingo à noite tem que voltar, por causa de segunda-feira você tem aquele compromisso com as suas atividades de prover, de correr atrás. Tá entendendo o que eu tô dizendo? E por isso que eu digo, cara, final de semana é uma ilusão para nós e eu acho que para todos os brasileiros medianos, porque parece que nós temos vida. Eu digo para quem trabalha de segunda a sexta, tá? Parece que a nossa vida se resume em 2 dias. Se você concorda ou discorda disso, deixa no comentário o que você acha ou se você já analisou essa situação. Para quem trabalha de segunda a sábado, tem um dia com os familiares, segunda-feira eu volto para a labuta de novo. Para quem trabalha segunda-feira, tem folga durante a semana ali, né? Que na época eu comecei na padaria, meu primeiro emprego era assim. Trabalhava de segunda a segunda e na terça-feira era minha folga. Então, parecia que eu trabalhava 60 dias para receber um mês. Certo? Então, um brasileiro normal tem essa felicidade cronometrada durante a semana, que é os finais de semana. E tem aqueles 2 dias que realmente ele fica feliz, que é quais dias? O dia de receber, que é o quinto dia útil que já está próximo, e se ele tiver adiantamento, o adiantamento. Um dia que o brasileiro ele fica extremamente feliz nessas datas, que é o dia que ele recebe a recompensa do trabalho dele durante todo o mês. Só que é uma recompensa também, é uma felicidade temporária cronometrada, por quê? 95% dos casos, o dinheiro entra na conta e sai no mesmo dia. Se sobrar 100 reais na conta do caboclo, da donzela, da Nossa Senhora, é bênção. E as pessoas ficam pensando, cara, sobrou 100 reais aqui. O que eu deixei de pagar? Não é assim que normalmente a gente pensa? Me diz aí que dia na sua vida você recebeu seu salário ficou uma semana na sua conta, certo? E mesmo você tendo feito tudo que você tinha que fazer, sobrou uns R$ 1.500, você pagando tudo, entendeu? Não tô falando de quem tem salário alto, não, tô falando da medianos, entendeu? Normalmente a média do salário brasileiro, dos salários brasileiros é 2.500, 3.000, estourando 3,5 ali, entendeu? 2 salários mínimos, 2 salários mínimos. O cara que tem família, cara, a gente nem precisa de falar, né? O cara solteiro tem responsabilidades do aluguel e tudo mais, você tá começando, tem que comprar várias coisas, pôr conta em dia, compra isso e aquilo, enfim. Bem batidinho e dá tudo certo. Mas me diz aí no comentário que dia sobrou R$ 1.000, R$ 600, você fazendo tudo na sua vida. E quando sobra, você pensa ainda que você deixou de fazer alguma coisa.
Isso não deveria ser um pensamento normal na nossa mente. Você é merecedor de ter prosperidade, de ter bênção financeira, liberdade financeira. Você é merecedor, você não merece viver na escassez de dinheiro e principalmente, que eu estou mais focando nesse conteúdo aqui, de tempo. Escassez de tempo. E o tempo é o nosso ativo que nós não conseguimos recuperar. Ele passa, a gente não consegue voltar, cara. Nossos familiares vão desvivendo com o tempo, nossos filhos vão crescendo. Cara, a gente dedica muito tempo nosso para terceiros e temos pouco tempo para nós. Então, por isso que eu deu no coração de fazer esse vídeo de falando de final de semana, de felicidade temporária cronometrada, porque eu queria deixar uma reflexão para você aqui, deixar no comentário pra gente resenhar, cara. E principalmente alguns solteiros também, né, que gastam dinheiro com bebida, com algumas coisas que você sabe que eu tô falando, aquele pozinho branco, a verdinha. Queimam todo final de semana precioso que eles têm para fazer coisas que não vão agregar em nada e não vão trazer retorno algum. Queria citar também esse exemplo. E para finalizar esse conteúdo, cara, ao invés de você usar esse final de semana para tá tentando virar esse jogo, mudar essa situação do tempo, muitas pessoas gastam esse tempo, cara. Infelizmente, nós vamos ver isso só depois de muito tempo, principalmente quando você é casado, né, que você dedica muito tempo à família, a fazer coisas que você não quer fazer para agradar a sua esposa, talvez na casa de sogra, fazer aquele tanto de programa final de semana e você não faz nada para você não tem tempo nenhum para você. Depois que você separa, você vê o tempo perdido que você não vai recuperar mais e que já passou, isso tem que seguir dali para frente. Enfim, eu queria deixar essa reflexão para você, cara, fazer uma pergunta para você me responder no comentário, como seria a sua vida, cara, se você não precisasse de preocupar mais com o domingo à noite, o domingo tá acabando, vai chegar segunda-feira, tem que acordar de madrugada, sair 5 horas da manhã, chegar em casa 8 e no outro dia fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, rezando para chegar sexta-feira e começar tudo de novo e aí começa essa corrida dos ratos, cara. Como seria a sua vida se você não precisasse mais de preocupar com dinheiro e se você tivesse tempo para fazer tudo que você quer a hora que você quer? Quer viajar? Pode viajar segunda-feira meio-dia, ou terça-feira meio-dia, ou quarta-feira 16 horas, você pode ir pro sítio. Chegou feriado, você não precisa ir no dia exato depois do trabalho às 18, você pode ir um dia antes, meio-dia, que senão vai pegar trânsito. Deu domingo, final de feriado, tá voltando da praia, cara, não precisa de você voltar domingo. Você pode voltar segunda ou terça de dia, de carro ou de avião, com a sua família, todos seguros. Porque nós sabemos como é perigoso as estradas, em feriados e datas aí comemorativas, como já estamos chegando no Natal e virada de ano. Você não precisa de fazer tudo que todo mundo faz por causa que não tem tempo para fazer e tem responsabilidades de segunda-feira. Como seria a sua vida se você tivesse nesse exato momento a oportunidade de viver desta forma? Não preocupar com a segunda-feira mais e fazer tudo que você quiser, a hora que você quiser, em horários que você nunca fez, certo? Talvez um churrasco segunda-feira ou terça, 2 horas da tarde na sua casa. Chama todos os seus familiares, vamos curtir. Como seria a sua vida? E a segunda pergunta para você me responder nos comentários: o que, meu parceiro, o que, senhor, o que, senhora que está vendo esse vídeo, está fazendo para mudar esse jogo, cara? Para você não depender mais de acordar cedo segunda-feira, não depender de ir embora da casa dos seus pais, naquele sítio, ou talvez eles moram em outra cidade, ir embora no domingo à noite, chovendo pra caralho, perigoso, pegar a estrada, carro, seus filhos dentro do carro ali, todo mundo correndo um risco, que nas estradas do Brasil nós sabemos que não depende 100% da gente, depende também mais de quem tá vindo, ao contrário, talvez o cara chaputudos ali, perdeu o controle do carro, bateu no seu carro, pô, fatal. Se você tivesse a oportunidade de não estar correndo esse risco, de ter a liberdade do seu tempo, gerir do jeito que você achar melhor, como que seria a sua vida? E a pergunta principal, o que você está fazendo para mudar esse jogo? O tempo está passando. Cada dia nós ficamos mais velhos. O que você está fazendo? Vou deixar essa pergunta para você analisar e refletir, cara. É isso que eu queria dizer da felicidade cronometrada, limitada do final de semana para casados, para solteiros, sendo senhor, sendo senhora. Queria deixar essa reflexão aqui para você. E se você não tá pensando em nada ainda, cara, eu acho interessante você começar a pensar. Que eu sei que vai chegar um tempo na sua vida em que você não vai querer mais acordar cedo, não vai querer mais acordar de madrugada,
Pode amar a empresa que você está ralando, você não vai querer ir mais, você vai querer ter mais tempo e vai querer ter dinheiro. Vai querer ter mais tempo com seus filhos, se você tiver, ou com a sua família, em geral, que eu digo, sendo casado ou sendo solteiro, não importa, você vai querer isso. Não espere depender do INSS, que isso é uma instituição falida, todo mundo já está sabendo disso, mas o tempo está passando e você está caminhando para esse abismo. O que você está fazendo para estar melhorando a sua vida, cara? Ter mais tempo para você fazer as coisas que você gosta. A nossa vida é uma só. E aí? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deixe seu comentário se você gostou desse conteúdo. Espero ter somado alguma coisa na sua vida. Se chegou até aqui, muito obrigado por ficar esse tempo todo comigo. Espero ter somado alguma coisa. E deixa o like se você puder fortalecer. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Vou ficando por aqui. A gente se encontra até o próximo vídeo. Meu parceiro e minha parceira. É tudo nosso.